Hoje eu quero trazer para vocês a tradução de um vídeo da nossa irmã em Cristo, Gênia, do canal Straight and Narrow. Nesse vídeo, ela conta 3 sonhos que teve há pouco tempo e eu creio serem pertinentes ao momento em que estamos vivendo. Peço que prestem atenção e caso esse vídeo lhes acrescente algo, considerem deixar o like e se inscrever no canal. O link para a gravação original estará na descrição deste vídeo. Olá, irmãos e irmãs, obrigado por assistirem Straight and Narrow. Eu sou Gênia e tenho 3 sonhos do Senhor para compartilhar com vocês hoje. Eles me foram dados em 3 momentos diferentes e toda vez que eu tinha um sonho, o Senhor me dizia para não compartilhá-lo ainda, que não era o momento. Até que tive um sonho na noite passada, um sonho semelhante, e ele me disse que era hora de compartilhar todos os 3. Então eu vou direto ao ponto. Peço que levem tudo ao Senhor em oração para confirmação, discernimento e para uma maior revelação. O primeiro sonho que tive, recebi no início desse ano, como em janeiro ou fevereiro de 2024. Fiz algumas anotações para tentar lembrar todos os detalhes e não esquecer muito dos 3 sonhos. No primeiro sonho, eu estava em um antigo emprego onde trabalhei em um café. E eu estava com outras pessoas. Acho que realmente não conhecia essas pessoas fora daquela situação, mas sei que estávamos nos escondendo de algo. Estávamos todos dentro desse café e parecia que estava ficando mais escuro lá fora, como aquele restinho de luz que fica depois que o sol se põe. Apenas aquele último brilho que ainda fica no céu. Dentro do café, todas as luzes estavam fracas, como se estivéssemos usando o mínimo de iluminação possível. As pessoas estavam chorando, estavam estressadas, aflitas, andando de um lado para o outro, visivelmente perturbadas. De repente, ouço uma comoção. Algo estava acontecendo dentro do grupo no qual eu estava no café. Ouço as pessoas dizerem: "Peguem ela, segurem-na." E eu estava em outra sala, ou em outra parte do prédio ou do café. Então, alguém veio até mim e disse: Gênia, venha, venha, precisamos de sua ajuda, venha." Saí da parte do prédio onde eu estava e fui até onde eles estavam, e então eu vi uma mulher que estava agindo como uma zumbi, no estilo típico de zumbi. Não vou usar muito essa palavra para evitar problemas com o vídeo, então eu vou dizer apenas Z para me referir a isso, ok? Ela estava agindo como Z, estava convulsionando, rosnando, mordendo. Algumas pessoas estavam segurando-a. Imediatamente eu sentei em uma cadeira e pedi que a trouxessem até mim. Coloquei a cabeça dela no meu colo, enquanto algumas pessoas seguravam seus braços, pernas e corpo para mantê-la quieta. Outras pessoas seguravam as laterais da cabeça dela, e eu coloquei minha mão em sua testa e a outra ao redor do seu queixo, porque ela estava fazendo aquele movimento de morder, típico do Z. Segurei o queixo e a cabeça dela para baixo e comecei a orar. Irmãos, eu não sei o que eu estava dizendo no sonho, mas eu estava orando com fervor, orando em línguas. Não sei o que mais eu estava dizendo, mas estava apenas orando e impondo as mãos sobre ela. E então ela começou a sair daquele estado, começou a voltar à consciência. E aí eu acordei. Esse foi o fim do primeiro sonho. Não vou interpretar muito agora, irmãos. Eu falarei mais sobre o que o Senhor me mostrou e me disse para revelar no final. Vou apenas compartilhar o sonho e peço que o levem ao Senhor em oração. Estou sendo obediente e Ele quer que eu compartilhe todos os sonhos com vocês agora. Ele disse que é a hora. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi por volta de março ou abril desse ano 2024. Então, alguns meses depois do primeiro sonho. No segundo sonho, eu estava em uma espécie de escritório ou sala de conferências, como em uma empresa ou local de trabalho. A sala tinha uma porta que estava escancarada, aberta para o lado de fora do prédio. Dentro do escritório havia suprimentos espalhados por todo lugar, papéis, computadores, impressoras, tudo espalhado pelo chão. Cadeiras estavam jogadas por toda a sala. Então, os Zs começaram a entrar. Eram como aquele estilo The Walking Dead, ou Guerra Mundial Z.
Eles eram rápidos, estavam escalando e subindo em tudo. A pele deles tinha um tom acinzentado, meio pálido, como se estivesse apodrecendo, com os corpos deteriorados. Eles escalavam tudo ao redor e eu só fiquei ali parada, irmãos. Não sei porquê, mas eu estava tranquila, totalmente calma. Estava apenas parada ali, sem qualquer preocupação. Eu não estava com medo, não sentia medo ou qualquer coisa assim. Eu estava no final de uma mesa de conferências, tipo aquelas que tem em reuniões de trabalho ou uma empresa, e eles estavam na outra extremidade da sala. Eu estava apenas observando tudo o que acontecia e era quase como se eles não pudessem me ver. Eu estava lá parada, observando tudo, e de repente olhei para baixo e um dos Zs estava me mordendo o meu antebraço. Vou usar mordendo entre aspas, porque quando eu olhei para baixo, o Z não tinha dentes, apenas gengivas. Ele não tinha dentes na boca, mas ainda assim estava me mordendo. Ele estava com a boca grudada no meu braço. Não sei por que ele não tinha dentes, pois todos os outros Zs na sala tinham dentes e estavam se comportando daquele jeito padrão, destruindo coisas, procurando por algo. E esse estava aqui me mordendo meu braço, mas eu não sentia dor, não havia sangue, nada disso. Só sentia pressão, como se fosse uma pressão no meu braço. Sabe, se você já esteve com crianças pequenas ou cuidou de bebês, sabe que quando os bebês começam a nascer os dentes, eles babam muito e querem morder as coisas para aliviar as gengivas. Quando eles mordem seu dedo, você sente a pressão, mas não dói, porque ainda não tem dentes. Foi exatamente essa a sensação quando ele estava mordendo meu braço. Eu olhei para baixo, não estava com medo, apenas puxei meu braço para longe. Não havia marcas de mordida, nada de sangue. Ele não tinha machucado a pele, não havia saliva, nada. Foi estranho. Eu não sei o motivo, talvez o Senhor tenha retirado os dentes dele ou feito alguma intervenção sobrenatural, mas ficou claro para mim que nada aconteceu e que eu estava bem. Enquanto isso, todo o caos continuava no escritório. Eles ainda estavam procurando pessoas ou algo que queriam e destruindo coisas, agindo de forma estranha e descontrolada. Foi então que eu acordei. Esse foi o fim do segundo sonho. Agora, o terceiro sonho aconteceu na noite passada, em 21 de outubro de 2024, às 23 horas e 48 minutos. Irmãos, eu tinha acabado de dormir por uns 20 ou 30 minutos antes, por volta das 23 horas e 20 minutos. Depois do sonho, eu acordei ofegante, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. Verifiquei o horário, eram 23 horas e 48 minutos, e imediatamente eu comecei a orar e perguntei ao Senhor se o sonho era dele, e ele confirmou, dizendo que era hora de compartilhar esse e os outros dois sonhos, pois estavam relacionados e tratavam do mesmo assunto. Gostaria de deixar claro que eu não celebro o Halloween, não assisto a programas de TV ou filmes seculares, especialmente os de terror. Parei de assistir a essas coisas há anos, pois o Senhor me mostrou a presença demoníaca e a maldade por trás disso. Eu não escuto músicas seculares, nem vejo nada relacionado a terror, especialmente nessa época de Halloween. Então, esses sonhos não são influenciados por isso, e nenhum dos outros dois sonhos veio de algo assustador que eu tivesse assistido. Nesse terceiro sonho, eu estava em uma casa que era minha, mas não a casa onde moro atualmente. Eu não moro em uma casa, eu moro em um pequeno estúdio com meu marido e meus dois filhos e fazemos funcionar esse pequeno espaço. Mas no sonho eu estava em uma casa e havia uma mulher possuída com a aparência de Z dentro da minha casa. Assim que a vi, eu disse: saia em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. A mulher soltou um grunhido demoníaco e eu a empurrei para fora pela porta da frente. Consegui destrancar a porta, continuei repreendendo-a até que ela saiu e imediatamente eu tranquei a porta. Alguns segundos ou minutos depois, a mesma mulher Z apareceu de novo dentro da casa e eu pensei, como ela entrou aqui? Mas imediatamente eu fiz o mesmo, a repreendi em nome de Jesus e ela saiu pela porta. E então eu tranquei mais uma vez. Pela terceira vez, irmãos, a mesma Z voltou, e agora eu estava pensando, o que está acontecendo? Como essa mulher continua voltando? Eu olhei para onde ela estava e vi que a janela do quarto estava aberta.
Era por lá que ela estava entrando o tempo todo. Nesse momento ela começou a me atacar novamente e eu comecei a lutar contra ela. Continuamos brigando até chegar ao quarto. Ela me empurrou na cama e eu comecei a lutar, chutando e resistindo. Eu estava chamando o nome de Jesus novamente, mas dessa vez ela sabia o que estava acontecendo, pois já havia acontecido 2 vezes. Ela então cobriu a minha boca e pressionou minha garganta, dificultando minha respiração. Eu não conseguia gritar nem chamar por Jesus. Era como quando você está com uma forte gripe ou rouquidão e a voz falha. E eu tentava gritar, Jesus, Jesus, mas nada saía. Nesse momento, eu decidi apenas pensar no nome de Jesus. Vocês me entendem, irmãos? Eu não disse nada, apenas pensei no nome de Jesus em minha mente. Vai embora em nome de Jesus, vai em nome de Yeshua. E essa Z demoníaca, essa mulher possuída, imediatamente atendeu. Nos olhos dela, eu vi que algo tinha acontecido, como das outras vezes que eu falei em voz alta, mas dessa vez eu não disse nada, apenas pensei. Tudo o que eu tive que fazer foi pensar no nome de Jesus e imediatamente comecei a superá-la. Eu senti uma força maior e ela ficou mais fraca. Continuei repreendendo-a em minha mente, pois ela ainda tentava me silenciar. Eu só pensava, vai em nome de Jesus, vai em nome de Yeshua, eu te repreendo em nome de Jesus. Ela então começou a ser empurrada para fora da janela do quarto, que estava aberta, mas ainda segurava na borda. Continuei a repreendê-la em minha mente e coloquei minha mão em cima da dela. Ao dizer o nome de Jesus em pensamento, percebi que a minha mão queimava a dela. Eu não senti calor, não vi chamas, mas algo como um calor extremo ou fogo estava passando da minha mão para a dela. O Espírito Santo estava comigo naquele momento. Assim que eu coloquei minha mão sobre a dela, continuei dizendo Jesus em minha mente e o fogo queimou a mão dela. Ela soltou a beirada da janela e caiu, caindo para a morte. Eu olhei para baixo, vendo-a cair, e foi isso. Fechei a janela rapidamente, trancando-a 2 vezes para garantir que estava completamente segura. Depois disso, olhei no espelho do quarto e por ele eu consegui ver a porta da frente e vi meu marido entrando às pressas, como se tivesse ouvido gritos abafados e a luta. Mas naquele momento eu já tinha resolvido tudo e então acordei. Esse foi o fim do 3º sonho, irmãos. Eu não sei por que o Senhor me disse que agora era o momento de compartilhar esses 3 sonhos, mas em todos eles houve algum tipo de experiência com Z. E quando eu digo Z, não quero que vocês pensem apenas no que é retratado em Hollywood, como em The Walking Dead. Eles só nos condicionam a aceitar essa ideia. Alguns até pareciam sim, mas em muitos casos a presença era mais demoníaca, uma força que dominava as pessoas, tirando-as de suas mentes. Essas pessoas não agiam como seres humanos, elas pareciam ter um desejo de matar, causar destruição, violência, ferir as pessoas, até mesmo atacá-las ou destruí-las. Foi essa presença que vi em cada um dos sonhos. Em alguns sonhos eu estava ajudando, como no primeiro sonho. Eu estava expulsando demônios, expulsando aquela presença demoníaca Z. No segundo sonho era mais como o cenário da Guerra Mundial Z, e naquele ponto não havia orações por ninguém, não havia imposição de mãos. Eles não pareciam humanos, era como se fossem apenas uma casca de alguém que já foi humano, mas agora estava acabado. Tudo o que eles queriam era destruir, comer, morder e atacar pessoas, como quando um mordeu o meu braço. No último sonho foi um pouco mais parecido com o primeiro. Você ainda podia repreender. Você podia invocar o nome de Jesus e sabia que seria protegido. Esse é o poder do Espírito Santo dentro de nós, o poder do nosso Pai do Altíssimo. E a fé que precisamos ter, irmãos, especialmente nesses últimos dias. Nem é necessário tocar em ninguém, nem dizer em voz alta. Você pode apenas pensar no nome de Jesus e os demônios fugirão. Todo joelho se dobrará e você será protegido, podendo expulsar o que é demoníaco e até curar pessoas. Esse é o tipo de fé que precisamos ter. Pensem em como Jesus curou tantas pessoas em seu ministério na terra. Muitas vezes, ele nem precisava estar na mesma sala que a pessoa que necessitava de cura, nem precisava impor as mãos.
Ele apenas dizia a palavra e naquele exato momento a pessoa era curada. Ele curava pessoas de longe apenas pela fé delas. Quando vinham a ele pedindo cura para seus filhos ou servos, Jesus dizia que eles estavam curados naquela mesma hora e ao voltarem para casa, descobria que a pessoa por quem oravam, servo, filho, filha, estava realmente curada. Esse é o tipo de fé sobre o qual Jesus fala que precisamos ter. Ele diz que temos que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda tão pequena que, se você ordenar a uma montanha que ela se mova de um lugar para outro, ela se moverá. E é esse tipo de obras que faremos se tivermos o mínimo de fé e acreditarmos. Ele disse que faremos as mesmas obras que ele fez e até obras maiores. Faremos as mesmas obras que Jesus e Yeshua HaMashiach e faremos ainda obras maiores do que essas. Queridos, nesse último sonho, eu apenas pensei no nome de Jesus, irmãos, e depois acordei e pensei, eu sei que isso está certo, venha Espírito Santo. Tudo o que você precisa fazer é pensar e você terá esse poder. Isso é tão profundo, tão impactante, tão poderoso, irmãos, ter esse tipo de fé, saber que você pode curar, expulsar demônios, repreender apenas pensando nisso. E eles sabem, no sonho, ela sabia, foi como se ela percebesse que algo estava errado, que o nome de Jesus tinha sido pronunciado, porque ela tinha a mesma expressão, o mesmo olhar e fez as mesmas ações que das outras vezes quando eu falei o nome em voz alta, gritando e recuando e a repreendi pela porta. Nas primeiras 2 vezes, na última vez, ela teve o mesmo olhar como, uau, alguém disse Jesus, alguém disse Yeshua, alguém disse a palavra mágica, porque ela não tinha mais poder. Eu estava começando a superá-la. Isso é uma confirmação de que, se tivermos aquela pequena quantidade de fé necessária, como um grão de mostarda, tantas coisas grandiosas e poderosas podem acontecer e seremos protegidos, irmãos. É só manter-se em oração, fortalecer sua fé, manter sua lâmpada cheia de óleo e estar cheia do Espírito Santo. Então, não tenha medo, não tema esses sonhos. Eu não tive medo em nenhum deles. No primeiro, eu não tive medo. Eu estava curando pessoas e agora o Senhor está revelando para mim o meu chamado, o meu papel. Se você está caminhando com o Altíssimo, sendo obediente, vivendo em santidade, arrependendo-se diariamente, verificando seu coração e estando em comunhão com Deus, Ele pode usá-lo. Você não só estará protegido, mas também poderá ajudar os outros. E no segundo sonho, como eu disse, havia algo diferente sobre aquele zumbi sem dentes. Todos os outros eram típicos, com dentes atraídos por sons espalhados por toda parte, destruindo coisas e procurando alguém para devorar. Não senti medo, só percebi a diferença quando olhei para baixo e vi que esse não tinha dentes. Era estranho, quase engraçado, mas eu não ria no sonho. Ao acordar, fiquei pensando sobre isso e o Senhor me fez entender que eu estaria protegida. Não importa o que seja preciso, o Senhor fará. Se Ele tiver que tirar os dentes de alguém, Ele fará isso para me proteger. No último sonho, a mensagem foi sobre a nossa fé. Quão forte é a sua fé? Você tem fé suficiente para saber que não importa o que tentem fazer, não podem silenciar sua voz? Mesmo se tentarem cobrir a sua boca, tudo o que você precisa é pensar no nome de Jesus. Apenas pense nisso e acontecerá. O Pai nos dá o poder de pisar em serpentes e escorpiões e ter autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará mal. Precisamos crer nisso e estar protegidos, como diz em Lucas, no Salmo 91, e em tantas outras orações e escrituras. Esse é o momento de invocá-las, especialmente nos últimos dias. Não sei quando, onde ou como isso acontecerá, nem porquê, mas estou sendo obediente. O Senhor me revelou esses sonhos e disse que era hora de compartilhá-los. Só venho aqui quando o Senhor me instrui a compartilhar algo. Sou apenas uma serva do Altíssimo, uma filha de Deus tentando viver de forma justa e santa. Assim como todos vocês, irmãos. Mantenho-me em arrependimento. Não sou perfeita, cometo erros, mas não vivo em pecado intencional.
Quando eu erro, venho aos pés do Pai, peço perdão e sua ajuda para melhorar. E é isso, irmãos. Oremos, jejuemos, leiamos a Bíblia e permaneçamos na palavra. Precisamos estar sob a proteção do Altíssimo. O Senhor me disse para não temer, então, se você sentir medo ao ouvir isso, talvez precise fortalecer sua confiança no Senhor, porque Ele não nos deu um espírito de medo. Seu perfeito amor expulsa todo medo. Se sabemos a quem pertencemos e que somos filhos do Altíssimo, estaremos em paz. Ninguém nos arrancará de suas mãos. Podemos estar preocupados ou assustados com o que está por vir, mas devemos saber o que o Senhor nos chamou para fazer nesses tempos. É importante aprender a ouvir a sua voz agora, para que, quando algo acontecer, possamos imediatamente entrar em oração e pedir direção ao Espírito Santo. Ele ensinará e confortará você e você saberá o que precisa fazer, pois as pessoas vão procurar alguns de vocês, irmãos, nesses últimos dias, dependendo do que o Senhor revelou a vocês sobre como Ele quer usá-los. Você deve saber que isso é o que você deve estar fazendo e, se não souber, pergunte ao Senhor. É para isso que a oração serve. Vá ao Senhor no lugar secreto, desligue o telefone, YouTube, as redes sociais, pare de assistir a televisão e tudo mais. Estou dizendo isso porque eu também fazia isso até que o Senhor me disse que eu precisava cortar isso. Sabemos que são os últimos dias, é hora de agir. Você deve conhecer o seu chamado e o que Ele chamou você para fazer. Se você quer ser um filho de Deus, se quer ser escolhido, se quer ser usado pelo Altíssimo, isso exigirá sacrifício e disciplina. Portanto, precisamos treinar nossos ouvidos e olhos para ver o que o Senhor está revelando a nós. Ele está avisando a todos os seus filhos, crentes e não crentes. Como diz em Atos 2:17, Ele está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Ele está fazendo tudo isso agora, mas se você não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e não está andando com o Senhor, você vai perder isso. Se a sua crença não está onde deveria estar, se a sua fé não está onde deveria estar, sua descrença o manterá longe do que está acontecendo e você pode cair em engano ou acreditar em algo que não está realmente acontecendo ou ser tomado pelo medo. Portanto, leve tudo ao Senhor em oração, permaneça em oração, irmãos. Continue lendo a Bíblia. Ele está nos avisando sobre tudo o que está por vir para que possamos nos preparar. Não se preocupe em se preparar para o que o Senhor chamou você a fazer, como estocar garrafas de água, comida e suprimentos extras. Isso pode ser para você ou pode não ser. Você pode nem estar aqui mais, você pode ser arrebatado na primeira ressurreição ou fazer parte dos 144.000. Ou talvez você vai ajudar nos últimos dias. Não sabemos. O que temos a fazer é ser obedientes, mas, acima de tudo, nos preparar mentalmente e ouvir com o coração. Certifiquem-se de que estão preparados espiritualmente e peçam ao Senhor para ajudá-los a se preparar e estarem prontos para ver o que quer que tenham que ver nesses últimos dias e para poderem ajudar e servir ao Altíssimo no que Ele quiser que vocês façam. Compartilhem esse vídeo se sentirem de compartilhar, irmãos, e isso vale para qualquer vídeo. Por favor, compartilhe, publique onde precisar. Você pode repostar, curtir e compartilhar o máximo que puder para que todos saibam o que está acontecendo nesses últimos dias. Somos atalaias, irmãos. Precisamos avisar a todos. Se vemos a espada vindo e não avisamos, o sangue estará em nossas mãos. Sim, eles podem achar que você é louco por falar sobre isso ou que você está falando sobre pessoas mordendo outras, mas não se preocupe com isso, tudo bem. Eles vão zombar, vão escarnecer, vão perseguir todos os cristãos e crentes nos últimos dias, mas nós permaneceremos firmes e temos fé no Senhor e perseveraremos até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Portanto, não se preocupe com o que eles pensam.
Se eles acham que você é louco, que se dane. Não estamos aqui para agradar os homens, não estamos aqui para nos preocupar com o que os outros pensam. O que nos importa é o que o Pai pensa. Então, por favor, ore sobre tudo isso e tenham paz dentro de vocês, irmãos. Tenham a paz no Senhor. Ele nos dará paz, não a paz desse mundo que é apenas superficial, mas a sua paz. Fiquem firmes, estou orando por todos vocês. Não importa o que aconteça, não importa o que venha nesses últimos dias, apenas saibam que o Senhor nunca os abandonará. Ele nunca os deixará. Ele ama vocês e não permitirá que sejam enganados. Peçam a Ele para que não sejam enganados, para que Ele revele toda a sua verdade a vocês. O Espírito Santo fará isso. Tirará as vendas dos seus olhos para que vocês não sejam enganados e que seus familiares e entes queridos também não sejam enganados. E que vocês possam servi-lo até o fim. Que Ele lhes dê força e paz para continuar servindo, para não perderem a fé, para se manterem firmes e não se renderem ao inimigo. E aconteça o que acontecer nos últimos dias, estaremos bem. Teremos tribulações, Ele diz em sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já determinou tudo quando foi crucificado. Foi uma obra consumada quando Ele morreu pelos nossos pecados, irmãos. Então, não precisamos nos preocupar, não precisamos temer nada. Ele venceu o mundo, tudo já está feito. Só precisamos ser bons servos e obedientes ao Altíssimo, andar em amor, em luz e em paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e devemos ajudar quantos irmãos e irmãos pudermos. Ajudar os crentes, ajudar os não crentes, ajudar os perdidos, os pobres, os doentes. Vamos ajudar o máximo de pessoas que conseguirmos nesses últimos dias e tentar trazer quantas pessoas pudermos para o Altíssimo, para que elas possam entrar no reino e na paz do Senhor e assim serem salvas. Se você não conhece o Senhor, por favor, eu peço que hoje seja o dia da salvação. Peço ao Senhor que perdoe os seus pecados, arrependa-se, afaste-se de seus pecados. Peça ao Senhor para ajudá-lo a não viver em pecado, para dar-lhe um coração puro, para amolecer seu coração e livrá-lo de um coração de pedra. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. Admita que você é um pecador e que precisa de Jesus, precisa de Yeshua, nosso Rei, nesses últimos dias. Você precisará dele. Não haverá volta quando chegar o fim, irmãos. Quando ele voltar em sua segunda vinda, na primeira ressurreição, no arrebatamento ou durante a grande tribulação, você vai precisar do nosso Senhor e Salvador. Essa é a única maneira de ir para o céu. A única maneira de ser salvo é através de Jesus Cristo, Yeshua. Então, por favor, entregue o seu coração ao Senhor. Faça dele o Senhor da sua vida e não basta dizer Senhor, Senhor, e ir à igreja ou pregar e falar sobre o quanto você ama ao Senhor, mas depois voltar para casa e viver em pecado, fazendo todas essas coisas ímpias. Irmãos, Ele não vai reconhecer isso. Ele diz que as orações dos ímpios não são ouvidas. Isso é uma abominação para Ele. Ele não pode ouvi-lo porque você é um hipócrita, dizendo seu nome em todos os lugares na igreja, falando sobre o quanto ama o Senhor e depois, atrás das portas fechadas, fazendo o oposto, vivendo em pecado. Você precisa parar com isso, irmão. Por favor, quem quer que seja, para quem o Senhor trouxe essa tangente, mas eu estou falando com alguém agora. Para quem quer que isso seja, por favor, afaste-se desse estilo de vida. Aceite o Senhor em seu coração e comece a viver de maneira santa. Comece a viver para o Senhor. Ok, irmãos, eu oro para que todos vocês estejam bem. Obrigada pelas suas orações. Muito obrigada por apoiarem o canal, por assistirem. E eu oro para que vocês tenham um dia maravilhoso e uma semana abençoada. Estou orando por todos vocês. Que Deus os abençoe.